Se ficar alguma dúvida depois, se sentirem necessidade, a gente faz um quebra-queixo ali rapidamente, mas a ideia é realmente esgotar as dúvidas de vocês agora aqui na conversa com ele. Boa tarde a todos, né? A gente ontem publicou o nosso boletim, que é nosso canal de informação técnico, e também teve um release especialmente em relação a esse assunto. O nosso objetivo maior foi esclarecer essa questão da identificação do vírus da febre hemorrágica brasileira, que é um arenavírus. Então, é bom essa compreensão, né? Nós estamos tratando aqui, nessa entrevista, né, dessa identificação desse novo vírus, o arenavírus, em um paciente de 50 anos no estado de São Paulo, que residia em Sorocaba, mas que circulou em diversas cidades do estado de São Paulo. Então, esse é o objetivo maior, né? Existe também uma outra questão em paralelo que está ocorrendo, mas eu acredito que vocês podem acompanhar ao longo do tempo, junto com a OMS, né, que é o coronavírus. Então, não é o mesmo vírus, só esse esclarecimento inicial. A gente tem o arenavírus, que é esse vírus que a gente está tratando hoje, e tem um coronavírus, que é esse vírus da China. São dois vírus diferentes. Hoje, nós iremos tratar do arenavírus, do boletim específico que foi publicado. Eventualmente, no futuro, a gente pode estar tratando do coronavírus e a gente pode estar chamando novamente vocês para esclarecimentos em relação a isso, muito a depender das recomendações da OMS em relação a esse novo vírus, tá bom? Eu estou aberto para perguntas, esclarecimentos. Só antes de iniciar as perguntas, só esclarecer um pouco do boletim propriamente dito. A gente recebeu essa informação sobre esse caso isolado na sexta-feira à tarde, né? E no sentido de dar transparência à informação, a gente, durante o final de semana, produzimos esse material. Nós tivemos uma reunião com toda a equipe de São Paulo, da Secretaria Estadual de São Paulo, com a equipe técnica do Hospital das Clínicas, e fizemos toda uma revisão conjunta desse material, desse relato, das evidências sobre esse assunto que nós temos na literatura, para trazer uma informação qualificada para vocês. Então, o que a gente pode dizer desse paciente, ele é um paciente adulto. A gente, por questão de preservar a família e identificação da paciente, nós não optamos por não expor o sexo, nem a idade, nem a atividade, porque ele reside e ele circulou em cidades muito pequenas, né, da região de São Paulo, e é importante preservar o sigilo tanto do paciente como da família, mas a gente tem todas essas informações, tá? Ele é um paciente que ele apresentou ao serviço de saúde no dia 30 inicialmente, com dor de garganta, e evoluiu 2 dias depois com uma dor intensa, uma mialgia, que a gente chama, né, muscular, e a partir desse momento começou a evoluir com uma série de sintomas importantes. Ele foi inicialmente, né, a hipótese diagnóstica inicial foi de febre amarela no dia 6, e ele foi encaminhado para o Hospital das Clínicas com essa hipótese inicial de febre amarela. Muito justificada, porque naquela região ali circula o vírus da febre amarela. Nós tivemos relatos ali do Vale do Ribeira, no passado, de vetor, né, macacos e pessoas com o vírus da febre amarela. Então, é um paciente que se enquadrava inicialmente no diagnóstico de febre amarela, com sintomas iniciais sugestivos. Mas, ao longo da sua evolução, principalmente no Hospital das Clínicas, ele apresentou sintomas e sinais que não eram sugestivos de febre amarela, né? Um envolvimento neurológico importante, e alguns sinais hemorrágicos e alterações laboratoriais que não eram compatíveis com febre amarela.
Durante o processo de investigação, foi feita uma série de sorologias, foi utilizada uma série de exames que a gente chama de biologia molecular para a identificação do vírus na amostra, e todos os testes foram negativos. Né? O paciente, infelizmente, esse paciente veio a óbito sem um diagnóstico firmado, mas por conta de ser um caso inusitado, onde não se estabeleceu o diagnóstico inicial, esse paciente foi coletado material para um exame especial, que é um exame muito técnico, né, que a gente chama de metagenômica, que ele consegue identificar diferentes vírus, diferentes agentes em amostra única, e através desse teste específico foi identificado esse arenavírus, que seria o vírus Sabiá. A última vez que foi identificado esse vírus foi em 1999. Né? E, a partir desse momento, foi na semana passada que isso aconteceu, e, a partir desse momento, o Ministério da Saúde, na sexta-feira, foi informado que foi identificado o arenavírus nessas amostras, e uma série de ações foi iniciada e consta no boletim as nossas recomendações. Nós estamos trabalhando muito de perto com a Secretaria Estadual de São Paulo, no sentido de apoiar as ações necessárias relativas a esse caso específico. Por enquanto, nós estamos fazendo um acompanhamento dos contactantes. Tá? O risco maior de adquirir essa infecção, geralmente, quando uma pessoa entra em contato com alguma secreção do paciente. Então, os profissionais de saúde, geralmente, são as pessoas que estão mais expostas a esse tipo de contato. Então, nosso monitoramento está sendo feito e realizado nos profissionais de saúde que atenderam esse paciente e nos seus familiares que tiveram esse contato mais próximo. Tá? Por enquanto, não existe nenhum suspeito, nenhum contactante apresentou sintomas sugestivos dessa doença. Então, vamos dizer, a doença está limitada apenas à notificação desse caso. O monitoramento tem que ser feito por 21 dias até o último contato com a secreção do paciente. Isso a gente pode afirmar que a gente tem que fazer esse monitoramento até o dia 3 de fevereiro. Tá? Então, assim, em linhas gerais, eram essas palavras iniciais que eu gostaria de estar esclarecendo, esse breve resumo sobre o boletim, mas estou aberto para qualquer questionamento, pergunta que vocês tenham, e a gente está aqui para essa função mesmo. Então, estou à disposição. Olá, Natália, da Folha de São Paulo. Queria saber quantas pessoas que estão em observação. E também uma outra pergunta, já que eu queria fazer também, é qual que é a suspeita que vocês têm sobre como que ele pode ter se infectado por esse vírus? Como que isso aconteceu? Tá. O número de pessoas em observação, a gente tem diversos serviços que estão fazendo esse monitoramento, né? O número total das pessoas que estão em observação, a gente tem um acompanhamento no Hospital das Clínicas, a gente tem um acompanhamento junto à Secretaria Estadual de São Paulo, e o número de pessoas que entraram em contato com esse paciente, a gente pode falar de forma geral entre 100 e 150 pessoas que tiveram contatos com esse paciente. E essas pessoas que a gente está monitorando a partir de agora, principalmente os profissionais de saúde, de 3 estabelecimentos hospitalares, né? E de 2 laboratórios, 3 laboratórios que manusearam essas amostras, né? Os profissionais de saúde de 3 laboratórios que manusearam essas amostras. E como é que está sendo esse acompanhamento? Essas pessoas têm que ficar isoladas? Como é que acontece essa observação? No nosso boletim, a gente estratificou baseado no risco de exposição, né?
Então, a gente tem um risco de exposição alto, que é um contato com secreção corporal do caso confirmado, sem equipamento de proteção individual adequado, né? Então, esse é o risco alto, né? Ou algum profissional que teve acidente com material biológico, né? E os profissionais que realizaram a necrópsia. Então, são esses 3 grupos de profissionais que a gente requer um acompanhamento mais rigoroso. E nesse risco alto e médio, como você pode ver na outra página, a nossa recomendação é o monitoramento diário de sinais e sintomas, né? E, todo dia, monitoramento através do telefone. Todo dia, o serviço de saúde deve ligar para esses profissionais, perguntar sobre sinais e sintomas, e a gente tem os sinais e sintomas de alerta, que está no boletim. Nos contactantes de alto risco, se apresentar qualquer um dos sintomas, esse contactante é suspeito de infecção por arenavírus, e esse paciente deve ser, a orientação é que ele seja internado em isolamento, em área restritiva, que se limite, isso está no boletim aqui também, na medida de prevenção do profissional de saúde, que seja usado os EPIs, que se limite o trânsito desse paciente no ambiente hospitalar, né? Existe todo um procedimento de coleta de material e da identificação do vírus nessa coleta de material, nesse possível suspeito, nesse possível contactante. Tá? Em relação ao risco médio e ao risco baixo, o médio tem esse monitoramento ativo também, né? E precisa de 2 sintomas ou sinais. E o risco baixo é um monitoramento passivo. Por que o risco baixo é um monitoramento passivo? Como está no boletim, é um paciente que teve só no mesmo ambiente que é o caso confirmado, mas sem nenhum contato físico. Então, ele tem um risco baixo de adquirir essa infecção. E nós estaremos recomendando que esse profissional, né, como a nossa definição de contato se baseia muito no profissional, nesses 6 serviços que eu relatei, esse profissional deve reportar o sintoma no risco baixo, ele tem um risco baixíssimo de adquirir essa infecção. Nos relatos que tem na literatura, não tem nenhuma pessoa que adquiriu a infecção dessa forma. Ele relata os sintomas, esse paciente será avaliado e, a partir desse momento, decidido, a partir dos sintomas, se é necessário a internação desse paciente, se é necessário a coleta de exame específico para identificação, para diagnóstico. Então, no risco baixo, quando não existe relato na literatura em relação à transmissão, a nossa recomendação é a avaliação caso a caso individual, porque não existe essa forma de transmissão, mas mesmo assim nós estamos monitorando esse paciente de risco baixo também durante o segmento. E é importante ressaltar que esse monitoramento desses profissionais de saúde vai ocorrer apenas até o dia 3, caso não surjam novos casos, né? Se surgirem novos casos, esse período tem que ser ajustado baseado nos contatos desse novo caso. Por enquanto, nós só temos um caso e o último contato estabelecido é até dia 3 de fevereiro. E ninguém apresentou sintomas, então, dessas pessoas monitoradas? Por enquanto, nenhuma pessoa monitorada apresentou sintoma. Tem alguma que está no grupo de risco mais alto? Tem alguns profissionais, mas assim, a gente não pode estar divulgando nenhum quantitativo, porque é um grupo restrito de profissionais, né? No grupo mais alto, por exemplo, são profissionais que manipularam diretamente o paciente, fizeram um procedimento invasivo. Na Bolívia, por exemplo, né, a médica que fez a endoscopia no paciente da Bolívia, da febre hemorrágica da Bolívia, ela adquiriu essa infecção, ela estava sem uso de EPI e foi a óbito, infelizmente. Então, assim, são poucos profissionais nesses 6 estabelecimentos de saúde que estão num grupo de alto risco. Mas a gente tem que ter muito cuidado para divulgar esses números, porque a gente pode estar identificando uma pessoa pelo serviço de saúde e isso, de alguma forma, gerar algum tipo de discriminação, de isolamento desse profissional. E como você já tem uma suspeita de como que ele pode ter se infectado com esse vírus, de o que levou a essa contaminação? A gente só tem 4 relatos
do vírus sapiá na literatura. 2 foi por provável exposição a roedor silvestre, e 2 por exposição laboratorial na manipulação da amostra de paciente. Então, assim, a nossa hipótese, né, baseada nesses 2 casos que existem na literatura, é que foi uma exposição ambiental ao que a gente chama aerosóis, a poeira da urina, das fezes do rato que transmite a doença. Então, é isso que é a nossa hipótese principal. Boa tarde. Eu sou Márcia Lorenzato, do SBT. Por gentileza, secretário, quais os cuidados que a população deve tomar em relação a esses vírus? É bom esclarecer. A esse vírus, perdão. É bom esclarecer assim. Existe 2 tipos de risco importante. O que a gente está tratando aqui, e é o risco que é mais, vamos dizer, importante nessa situação, é o risco dos profissionais de saúde que lidaram diretamente com esse paciente, e principalmente aqueles profissionais que se exporam às secreções do paciente. O risco da população em geral, a gente não tem, pelo vírus sabiá, relatos de casos de um grupo importante, um surto muito importante de casos de uma mesma origem de exposição, porque requer uma exposição bem específica. Por exemplo, uma limpeza importante de algum local onde tem essa urina, essa fezes dos roedores selvagens. A nossa recomendação para a população geral, e esse vírus no Brasil só foi identificado na região de São Paulo, os 2 relatos de casos do vírus sabiá adquirido do ambiente de maneira espontânea foi no estado de São Paulo, então a recomendação é limitada para o estado de São Paulo, é que não se exponha a ambientes onde tem uma circulação importante de roedores selvagens. Porque não só essa doença transmite por roedor selvagem, mas outras doenças podem ser transmitidas, como hantavirose e outras doenças importantes. Então, que evite exposições a esses locais onde existe um quantitativo importante de ratos selvagens. A população deve se preocupar de alguma forma na avaliação do senhor? Na nossa avaliação de risco, nesse momento, não existe nenhuma preocupação em relação à transmissão para a população geral, porque ele está restrito aos profissionais de saúde e, eventualmente, a uma exposição a ratos selvagens. Então, a gente sabe que isso é uma transmissão eventual, porque imagine, ao longo dos últimos 20 anos, quantas pessoas não foram em ambientes, vamos dizer, rurais e se exporam a esse aerosol. Então, com certeza, depende, vamos dizer, do quantitativo de vírus presente naquele local, né? A gente sabe que o vírus ele não permanece muito tempo no ambiente, você precisa ter uma relação muito temporal importante. Então, se fosse uma transmissão frequente, a gente não teria um caso a cada 20 anos, né? E 2 casos apenas antes reportado na literatura. Então, a gente acredita que é uma exposição eventual, não é frequente a aquisição desse vírus não existe um risco muito importante para a população geral. Existe um risco importante, por isso que a gente reportou a OPAS e OMS, principalmente aos profissionais de saúde que atenderam o paciente ou manipularam alguma amostra biológica do paciente. Então, esse alerta é importante para esses profissionais dessas instituições específicas. O senhor já tinha mencionado que o Ministério está fazendo algumas ações, né? Mas quais são as medidas mesmo eficazes que estão sendo adotadas com a descoberta do vírus? Nesse momento, o controle sobre a circulação desse vírus no ambiente é praticamente impossível, porque ele está presente no ambiente, em roedores silvestres. Então, a ação principal do Ministério
junto com a Secretaria Estadual de São Paulo, através de relatórios diários do acompanhamento desses pacientes, desses contatos do paciente nesses diversos estabelecimentos de saúde. A última pergunta só. Por que o vírus voltou a ser identificado depois de 20 anos sem nenhum relato da doença? Já se fez um levantamento? Se eu tenho alguma pesquisa? A nossa hipótese principal é que não é um vírus comum, a transmissão não ocorre regularmente e muitos diagnósticos, muitas oportunidades são perdidas. A gente acredita que o diagnóstico aconteceu porque foi uma oportunidade. Esse diagnóstico aconteceu dentro de um projeto específico que chama PROAD, para as hepatites virais. E nesse projeto, os pacientes que não têm um diagnóstico estabelecido vão para essa técnica molecular especial. Então, essa oportunidade da gente fazer uma vigilância mais ativa com técnicas mais avançadas permitiu o diagnóstico, por exemplo, desse vírus, que é um vírus raro, que a infecção é casual e que, eventualmente, a gente pode relatar alguns casos. Então, provavelmente, a gente não vai ter grandes epidemias associadas a esses vírus se a gente tiver um controle adequado dos contactantes, mas é importante, em termos de vigilância, que óbitos não esclarecidos tenham um olhar especial no sentido de identificar a causa de morte, para a gente identificar mais precocemente a circulação de novos vírus, novas bactérias que possam ter um impacto de saúde pública. Tem mais números em relação a óbitos não esclarecidos, secretário? Nesse momento, eu não tenho essa informação específica, mas a gente pode estar te passando através da assessoria de comunicação. Tá certo, muito obrigada. Nada. Só uma dúvida, são quantos casos? Esse é o 5º caso ou esse é o 4º caso? Então, tem um caso nos Estados Unidos, mas em relação ao Brasil é o quarto caso. É o 4º caso. Em relação ao Brasil é o 4º caso. Porque teve um caso de manipulação laboratorial nos Estados Unidos também. Tá. Eu queria entender melhor sobre essa questão de ser um novo vírus, né? E de como pode ter sido esse contato, né? Como é que foi? O que faz a paciente entender que é um novo vírus? É um vírus de uma família que a gente já tinha, que já havia sido registrado, mas por que ele é novo? Porque ele é diferente, essa sequência genômica? Eu queria que você explicasse um pouco isso melhor. Tá. E também eu queria entender melhor essa questão da contaminação, assim, há uma suspeita de em que local isso aconteceu? Há alguma medida que pode ser tomada em relação a isso? Em relação ao novo vírus, a sequência foi 90%. Que a gente fala de similaridade com a sequência do sabiá. Para ser o novo vírus, ele precisa ter mais de 12% de diferença. Então, assim, nesse momento, a gente pode falar que não é o mesmo vírus que foi isolado, mas continua sendo o vírus sabiá. Tá? Porque ele tem uma, vamos dizer, similaridade com o vírus em torno de 90% o último vírus que foi isolado. Então, não se trata de um novo vírus. O que a gente pode falar é uma variante do vírus sabiá, porque geneticamente ainda é bastante parecido. A outra pergunta que foi feita foi em relação... Mas é que o boletim, o senhor mesmo falou de novo vírus, né? Então... o novo vírus no sentido da sequência... De que é diferente do ser diferente, mas não é uma nova espécie, tá, do ponto de vista biológico, né? Não é considerado a nova espécie no que diz respeito à similaridade em relação ao sequenciamento completo do vírus. Em relação às medidas que está sendo tomada, os dois casos que foi relatado a transmissão no ambiente, os dois relatos de busca em ambiente, não conseguiu identificar o roedor específico que foi responsável por essa transmissão. Então, é muito difícil, porque esse roedor é um roedor silvestre. Ele fica na natureza. Então, a gente capturar esse roedor a nível do ambiente é quase impossível. O que a gente vai fazer e está articulando com o Estado, e são as nossas ações que estão sendo planejadas,
é a visita em todos os locais que esse paciente passou antes do início dos sintomas, né, para verificar os ambientes que ele dormiu, o ambiente que ele visitou, identificar se há relatos de roedores naquele local, né, e identificar possíveis locais onde houve aquisição desse vírus. Mas a certeza absoluta vai ser muito difícil a gente ter, porque a gente não vai conseguir capturar exatamente o animal que tinha esse vírus. O vírus também não é frequente no animal. Então, não significa que no ambiente que a gente identificar que tem muitos roedores, se a gente não consegue capturar 100% desses roedores. Então, o vírus tem uma frequência muito baixa também nos roedores. Então, o que torna bastante difícil a gente identificar qual foi o roedor específico que transmitiu esse vírus para esse paciente. E sabem por que há essa diferença, o fato de ter a diferença em relação ser similar, porém, aí com alguma diferença, pode ter sido uma mutação, pode ter sido um vírus que veio, sei lá, de algum país que faz fronteira. O que pode ter gerado essa diferença? A última vez que a gente notificou casos foi há 20 anos atrás. Por ter tratado de um vírus de RNA, a evolução em termos genômicos, é natural que ao longo do tempo ocorram mutações. Isso ocorre nos vírus, é mais frequente as mutações do que nas bactérias, e um vírus de RNA, essa mutação é muito mais frequente. Então, assim, pela sequência, a gente tem outros vírus da mesma família de arenavírus, na Europa, na própria Bolívia, na Venezuela, mas esse vírus é muito próximo do vírus da febre hemorrágica brasileira, que é o vírus sabiá. Então, a nossa hipótese principal é que são mutações que ocorreram ao longo dos últimos 20 anos, mas continua sendo o mesmo vírus sabiá. Alguma pergunta a mais? O que mais, só aproveitando, tem Estou à mais disposição, Natália. Tem mais alguma coisa que vocês vão fazer na rede de saúde, mais alguma orientação que por conta disso, altera aí nos protocolos, por exemplo? A gente, em relação aos nossos protocolos, o principal é que a gente tem esse acompanhamento junto com o Estado. Então, assim, o Estado, eu acho que também vocês podem estar ouvindo o próprio Estado de São Paulo, a vigilância do Estado de São Paulo, que nesse momento está conduzindo as ações, no sentido de reportar principalmente o acompanhamento desses contactantes. O Estado de São Paulo, a gente está aqui reunido, mas essa informação deriva do Estado de São Paulo em relação ao acompanhamento desses contactantes, e essa informação é repassada para a gente. Então, outra fonte em relação aos contactantes é o próprio Estado de São Paulo, que pode esclarecer melhor algumas dúvidas pontuais. E é até interessante porque, em muitos momentos, o Ministério da Saúde, a função do Ministério da Saúde, a gente fez essas recomendações, a gente vai acompanhar junto com o Estado, mas tem algumas ações que são importantes que, a nível local, sejam realizadas. E isso é função do Estado e do município, e a gente está aqui para apoiar o Estado e o município nessas ações. Só uma última pergunta. Nesses casos da década de 90, que tipo de roedor, geralmente, que levava a esse contato com o vírus? Então, você sabe que a gente, como eu falei, foram 4 casos, só 2 casos com possível transmissão silvestre, onde não foi isolado. Entendeu? Porque não conseguiu capturar, realmente, identificar nesse roedor silvestre o vírus. O que a gente tem relato é de vírus similares, como a febre hemorrágica boliviana, como Lassa. Então, nesses outros, a transmissão estava relacionada a esses roedores. Mas, especificamente no vírus sabiá, que a gente só tem 4 relatos, a gente não tem a prova causal dessa relação nesse momento. Então, a gente supõe que é um roedor, como os outros arenavírus, e os roedores que são comuns na região e estão associados à transmissão de arenavírus. E, por essa homologia, a gente entende
que seja um roedor. Mas, definitivamente, a gente não pode provar qual o roedor, porque a gente não consegue capturar o roedor específico que tem um vírus específico. Ok. Tem necessidade de quebra-queixo? Querem fazer? Estão satisfeitos? Alguma dúvida a mais? Encerrado? Sem quebra-queixo? Pode. Quer o quebra-queixo? Tá bom. Só perguntar desse caso que está acontecendo na China, isso fez, enfim, tem um caso suspeito no Brasil? Isso levou alguma medida aqui no Brasil? Como que está esse acompanhamento? Por enquanto, não foi reportado nenhum caso suspeito aqui no Brasil. Nós já publicamos um boletim com as orientações gerais a respeito disso. E nós estamos aguardando a orientação da OMS. Nós estamos realmente seguindo essas informações e orientações da OMS. Então, à medida que mude essas orientações, o Ministério irá publicar novos boletins com novas recomendações. Tá? Vamos, quebra-queixo?